Eu ainda era pequena e morava com minha família em uma modesta propriedade rural no interior de Minas Gerais. Plantávamos café e tínhamos pequenas criações de porcos e galinhas, como tantas outras da região. A vida era bem diferente da que vinha conhecer quando me mudei para a cidade grande. No interior, as pessoas pareciam ser mais próximas umas das outras, mais calorosas, e algumas vezes ainda sinto saudade daquela época. Meus pais, como todas as pessoas interioranas, tinham suas crenças e muitas delas carrego até hoje, mesmo tendo saído de lá há muitos anos. Minha infância foi repleta de coisas curiosas que provavelmente o pessoal da cidade grande sequer imagina existirem, mas teve uma noite que, com certeza, eu nunca vou esquecer. O banheiro da nossa casa ficava a alguns metros da edificação principal, como era de costume em propriedades rurais. E meus pais sempre ensinaram a mim e aos meus irmãos que deveríamos utilizá-lo somente durante o dia. Jamais deveríamos deixar a casa depois que o sol se pusesse, principalmente em noites de lua cheia. A princípio, seguia essa regra sem questionamentos, mas conforme fui crescendo, comecei a me interessar pelo porquê das coisas. E algumas me foram explicadas, mas quando o assunto era esse, o de não poder sair da casa durante a lua cheia, minha mãe fugia da conversa. Isso aconteceu diversas vezes até o dia que insisti na pergunta e ela disse que eu deveria falar com meu pai. E quando ele retornou da lida, no final do dia, perguntei a ele o motivo daquela regra. Lembro-me que ele me olhou severamente e disse que explicações não existiam, porque ele mesmo não as tinha, mas que na próxima noite de lua cheia, ele tentaria me mostrar o motivo. Fiquei ansiosa pela chegada da tal noite. Tinha uns 10 anos de idade. Menina do interior, não sabia como funcionavam os ciclos lunares. Passou-se quase uma semana quando, no meio da noite, meu pai, sorrateiramente, veio até o quarto onde eu e meus irmãos dormíamos e nos acordou, insistindo para que fizéssemos silêncio. Me lembro que um irritante algazarra de cachorros estava acontecendo lá fora e que algumas vezes era possível ouvir um rosnado muito estranho, e com a escuridão quebrada apenas pela débil luz de uma vela, nós o seguimos, junto de minha mãe, até a janela que tinha vista para o enorme cafezal. Ele abriu uma fresta e pediu que olhássemos para fora. E como sou a mais velha, era mais alta que meus outros irmãos e pude ver com maior facilidade o que acontecia lá fora. Meu pai não disse nada, apenas nos deixou observar. Lá embaixo, no meio da plantação, era possível ver uma estranha criatura que, embora caminhasse sobre 4 patas, algumas vezes andava de maneira ereta, mas não era um homem. Mesmo não dando para ver com muita clareza por causa da distância e da escuridão, consegui notar que era uma criatura peluda, maior do que um cachorro que eu já tinha visto. Acho que era maior até mesmo que um homem. Conforme ela caminhava por entre os pés de café, os cães da propriedade o seguiam e investiam contra ele, latindo descontroladamente como se quisessem expulsá-lo de lá. O estranho é que nenhum deles parecia tentar mordê-la, apenas corriam ao redor daquela coisa e latiam para ela, que, sim, tentava acertá-los com patadas furiosas e mordidas. Pelos ganidos da cachorrada, ela conseguia acertar um ou outro deles, mas, mesmo assim, eles não desistiam de espantá-la. Não era fácil identificar com clareza do que se tratava, e pelo pouco que pude ver, ele parecia ser um lobo enorme negro. Logo, ela desapareceu no meio da plantação e nós só conseguíamos ouvir o estardalhaço dos cães. Meu pai fechou a janela silenciosamente, agachou diante de mim e dos meus irmãos e nos disse: "Aquilo que vocês viram lá no cafezal
É um lobisomem. Por isso criança não pode sair de casa à noite, porque o lobisomem come criança. E vocês não podem falar disso com ninguém, porque se o homem que vira lobo souber que nós vimos ele, o homem vem aqui e faz maldade com a gente. Eu não sei quanto aos meus irmãos, mas eu fiquei umas 3 noites sem dormir direito. Existem muitas lendas sobre lobisomens, histórias e filmes bem mirabolantes sobre o assunto, mas eu acredito que minha família e eu tenhamos sido um dos poucos que realmente puderam ver esse tipo de criatura. Boa noite.